Bora, torcedores do Brasil! Vamos nessa! Começando mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos nessa! E aí, como é que foi o jogo? Sejam bem-vindos! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Vamos chegando! Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Verônica. Boa noite, André. Boa noite, Daniele. Boa noite, Martina. Boa noite, Dalva. Boa noite. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Já já meu companheiro aparece por aí. Deve estar de ressaca já do jogo. Boa noite, André. Boa noite, Martina. Boa noite, galera. Vamos chegando. Boa noite, Célia. Boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos começar então enquanto o Felipe chega. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. O Felipe acabou de mandar uma mensagem para mim dizendo que está quase no ponto para começar. Ele estava assistindo o jogo acho que na casa da avó, não sei. Então ele está chegando por aí. E aí, o que é que vocês acharam da... Pronto, acabou de chegar. Não deu nem tempo da gente... Pronto, Felipe, já te chamei aí, cara. Aê! Henrique Altran, boa noite. Rapaz, a gente é muito invocado, né, cara? A gente não dá folga nem em dia de jogo, meu. Rapaz, eu tava falando agora com o Casimiro, ele disse, ei, quando acabar o jogo não deixem de fazer a live não. Eu disse, beleza, quando acabar a gente Né? começa. Tá ligado Tá lá certo. ele. Tá certo. Bom, agora eu ouvi dizer, me falaram que você vai fazer a dancinha do pombo, é verdade isso? Rapaz, se eu soubesse dançar eu faria, mas infelizmente eu não tenho essa aptidão, entendeu? Aí não tem como, né? Não é nem má Rapaz. vontade não, é porque eu não sei. E aí, E cara, aí, tudo Altran? bem? Tudo tranquilo, como é que tá por aí? Show de bola, show de Tudo bola, beleza? show de bola. 4-1. Cara, é engraçado, né, bicho? Quando eu era pequenininho, na época da seleção, que você é mais novo do que eu, talvez você não lembre dessa seleção, mas na época da seleção tinha Falcão, Sócrates, Toninho Cerezo, Júnior. Você já era nascido nessa época já, 82? Não, eu nasci em 86, mas eu tenho Mas informações que era um tem time bom, informações, né? time Essa bom. seleção era... Nessa época aí, cara, o Brasil ganhar da Coreia era assim, não fez mais do que obrigação. Tá entendendo? Essa é verdade, é verdade. Aí hoje, o Brasil ganha da Coreia, a gente comemora. Aí, Saltaram cada aí vem bomba aquela aqui, né? história, né? Hã? Saltaram cada bomba aqui no quarteirão, minha Não cachorra ficou é? Aí doidinha. vem aquela história. Eu não sei se foi a gente que piorou ou se foram os outros times que cresceram. Eu quero acreditar que foram os outros times, entendeu? Que Eu acho que houve foi os dois, viu, Altran? os dois, né? Porque Acho que assim, sim. eu sei lá, eu não sei porra nenhuma de futebol na realidade, entendeu? Eu de futebol não entendo nada. Ave Maria. E eu sou aquele torcedor que só torce de 4 em 4 anos, sabe? Na Copa. Na Copa. Tá bom. E mesmo assim, vou te ser sincero, torce meio assim, gosta mais de encontrar com a galera, de bater papo, entendeu? Mas Tá muito torcer, errado torcer, não, não tá torcer, errado não, viu, Altran? Não tá errado não. não é? Eu não sei. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre ultraprocessados, né? Então, é interessante a gente conversar sobre esse assunto. É um assunto que não sai não sai de moda, né? Não sai porque a gente vive num mar de ultraprocessados, então acho que vale a pena a gente conversar. E eu pensei, Felipe, que a gente podia começar, ao invés de a gente falar logo sobre aquela questão daquela notícia que a gente recebeu, sobre os ultraprocessados pagarem menos impostos, eu achei que a gente poderia começar definindo o que são os ultraprocessados, né? De onde é que vem essa nomenclatura, e também falando sobre quais são os mecanismos de ação dos ultraprocessados. Né? O que é que você acha?
A outra, na verdade, está cada vez mais na moda, né? Ultraprocessado está cada vez mais na moda. E cada vez mais, eu acredito que você está vendo aí com seus pacientes, o pessoal está meio que perdido em relação ao que comer. Não sabe o que comer, não sabe mais o que é comida, acha que o que não é comida é comida. A gente tem várias polêmicas aí, né? Eu A acho gente que, começa quando você entra no supermercado e você tem uma área de produtos saudáveis. pois E é. nessa área de produtos saudáveis não tem uma fruta, não tem carne, não tem ovo. A área de produtos saudáveis só tem ultraprocessado. Não, e o bom, Altron, olha a contradição. Se eu tenho um corredor de biscoito saudável e no outro corredor é biscoito também, então eu estou automaticamente dizendo que o resto não presta. E mesmo assim o povo não. É assim, é meio sem noção isso, tá entendendo, cara? A gente viajou, a gente está viajando tanto nessa questão que a gente está considerando que um pacote de um pó feito à base de proteína do soro do leite, por exemplo, é mais saudável do que um bife, Uhum. tá entendendo? Que um biscoito de arroz é mais saudável do que ovo. Uhum. Tá entendendo? É isso que a gente tá vendo nessas sessões de processados e de ultraprocessados, que Eu, acabam recebendo essa nomenclatura de produtos saudáveis, né? eu recebo muito paciente já com a mentalidade meio que formada, né? Dizendo, ó, eu vou mudar minha alimentação, mas eu quero botar whey, por exemplo. Aí eu começo o trabalho de desconstrução totalmente. Se eu vi que realmente o cara necessita, aí o cara pode indicar assim, né? Mas tem gente que já vem meio que, ó, não vou jantar, mas vou tomar o whey. Amigo, você Pois tá em é, casa, não tem omelete, não? é aquela história, né, cara? A gente realmente saiu de uma situação onde a gente acha, a gente está hoje numa situação onde a gente acha que suplemento é alimento, Uhum, né? exato. E tá errado. Suplemento é suplemento. A gente usa quando há uma sugestão, Necessidade, né? uma necessidade, né, para se utilizar. Não é uma coisa que você vai usar e isenta de qualquer contraindicação. Você pode Uhum, usar à vontade. Não existe isso, tá, pessoal? A única coisa que você pode usar à vontade é comida de verdade, uhum, certo? E mesmo assim é uma vontade dentro da vontade. Ou isso. seja, é uma vontade até você chegar na sua saciedade. Você não pode comer indeterminadamente, Uhum. né? É até difícil de comer indeterminadamente, né? A gente Geralmente sabe é o que que acontece, né, Tran? Quando comida você de come verdade é comida. difícil você se empanturrar. É difícil você comer carne, peixe, frango, ovo. Chega um determinado ponto que você não aguenta mais e não entra mesmo. Ninguém tem aquela loucura que o cara almoça e diz, "Vixe, estou doido por um pedaço de carne de sol." É por doce, é Exatamente, por doce. O exatamente. cara quer doce. O cara quer doce, o cara quer um processado, ele não quer um pedaço de brócolis, né? Uhum, O cara é viciado, como eu sou viciado por doce. Aí você não, você é viciado em churrasco com brócolis. Não existe isso. uhum, Tá entendendo? Comida de verdade. verdade não vicia, tá? No entanto, a gente vê o tempo todo as pessoas falando que estão viciadas, mas são viciadas em quê? Em ultraprocessados, Uhum, né? Então, de onde é que vem essa classificação de ultraprocessados? Né? Essa classificação de ultraprocessado, ela vem originalmente de um estudo que foi feito por uma equipe brasileira, do Carlos Monteiro, né? Que é a tabela nova, né? A tabela nova hoje é a referência internacional do ponto de vista de determinação do grau de processamento dos alimentos. Ela divide os alimentos em 4 categorias: alimentos não processados, minimamente não processados ou in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Né? uhum. Então, esses são os 4 tipos Obrigado. de alimentos que a gente tem. Né? Uhum. E dentro dessas, se a gente puder chamar ultraprocessado de alimento, né? Ainda tem mais essa. É. Ele chama, na tabela ele chama, Uhum. certo? No artigo ele chama ultraprocessado de alimento. Mas eu, particularmente, não gosto de chamar para não confundir, né? Pro cão não atentar. Porque quando você chama ultraprocessado de alimento, você está dizendo que biscoito e maçã é a mesma coisa, Uhum. né? E são coisas totalmente diferentes, são constituídos de forma totalmente diferente, né?
Aí, o que é que acontece? Os ultraprocessados, então, eles são o quê? Eles são aqueles produtos que são constituídos de outros ingredientes que são refinados e combinados entre si para gerar aquele produto, para gerar aquele, entre aspas, alimento. Né? Então, por exemplo, um biscoito recheado, uma barra de cereal, um macarrão instantâneo, o que mais? Um Salgadinho. refrigerante, um salgadinho de pacote, né? Todos esses são considerados ultraprocessados. Por quê? Porque eles são formados a partir de ingredientes refinados de origem natural. Ninguém está dizendo que não é de origem natural, não. A grande maioria deles, pelo menos, são. Por exemplo, farinha de trigo tem origem natural, né? Vem do trigo. Né? Então, quando você vê, por exemplo, Felipe, aquela batata Pringles, que aquilo ali é um inferno. Satanás. Aquilo ali é um inferno. Quando você vê, por exemplo, aquela batata Pringles, você acha que ali dentro tem batata. Né? Que aquilo ali são batatinhas cortadas. Mas não são minimamente calculadas do mesmo tamanho. Não é, mas não é batatinha cortada. Aquilo ali é um composto que tem uma pasta feita com batata misturada com uma série de outras coisas para poder ter aquele sabor. Aí aquilo ali é separado em formas que fazem aquela fritura lá, não sei como é que é frito aquilo ali, mas daquilo ali você tem aquele formato ondulado que é colocado naquela latinha. E o mais interessante, toda essa estrutura é calculada, né? Toda a proporção dos nutrientes é calculado exatamente para te oferecer o máximo possível de prazer na hora que você comer. Se engana não, que é estudado. Aquele sabor certo? É estudado. O sabor, a forma, o grau de crocância, a velocidade com que aquele troço lá dissolve na boca é calculado de tal forma que seja o mais viciante possível, que você tenha o máximo de vontade de comer possível. É cruel, né, Tran? É Tá cruel. entendendo? Se o cara parar pra pensar... Cara, é cruel demais. Não é um negócio, uma coisinha qualquer, não. É um negócio muito bem elaborado, tá? Tem um autor norte-americano chamado Michael Moss. Ele escreveu 2 livros. Um ainda não tem tradução para o português, que é o último dele, mas o primeiro tem, que chama Sal, Açúcar e Gordura. Então esse livro é muito bom, é uma referência para você dar uma lida, porque vale a pena. Tá? O outro, em inglês, chama-se Hooked, que significa fisgado. Todos esses dois livros são todos baseados nas artimanhas da indústria dos ultraprocessados para tornar os ultraprocessados cada vez mais palatáveis, hiperpalatáveis, para você querer consumir cada vez mais. Então eles chegam ao ponto de possuírem nas suas instalações laboratórios especializados em estudar evolução humana. Olha só. Para saber como é que eles podem exatamente, Bliss Point, para saber como é que esse produto pode atuar nas áreas mais fundamentais do cérebro para poder te viciar, para poder te trazer mais prazer, para poder fazer com que você compre mais. Aí tem várias estratégias, né? Vou citar aqui rapidamente algumas. Primeiro a gente tem, pensa comigo, tá? Vamos só voltar no tempo, que essa é uma parte muito interessante. A gente volta no tempo agora para a idade antes da agricultura, tá? Como é que era a nossa alimentação antes da agricultura? A gente caçava, né? Quando a gente não conseguia caçar, a gente comia algum tubérculo, alguma coisa que a gente conseguia coletar, tá certo? No entanto, o que é que muitas vezes acontecia? Muitas vezes acontecia, na época específica de florada dos frutos, né? de amadurecimento dos frutos, a gente tinha o amadurecimento dos frutos e a gente comia fruta, certo? Isso era providencial, tá entendendo, pessoal? Porque a gente tem primavera, verão, outono e inverno, né? Então, o verão, que é onde nascem os frutos, é exatamente aquela estação onde eu vou conseguir ter um pouco mais de comida para engordar um pouquinho, ganhar um pouquinho de gordura, porque no inverno e no outono eu vou acabar usando essa gordura.
Entendeu? Então era fundamental que eu tivesse acesso a esses frutos. Então a gente começou, desde sempre, a gente começou a associar a presença dos frutos a duas coisas. Tenho que comer, porque já já vem um período onde eu não tenho muita caça. Escassez. Escassez. Né? Então o que é que acontece? A gente acabou fixando na nossa mente a necessidade de comer frutos. E qual é a cor dos frutos maduros, Felipe? Fruto maduro é amarelo. O mais chamativo, não, Fran? Hã? São cores chamativas. É amarelo, é laranja, é vermelho, né? Qual é a cor dos salgadinhos de pacote? Começando pelo pacote. Começando pelo pacote. Por que chama a atenção da gente? Você está entendendo? É nesse nível. O grau de refino do estudo é nesse nível. É para você ser fisgado a partir do momento que você passa perto do pacote, já tem o teu cérebro mais primitivo, ele já está começando a trabalhar contra você. Entendeu? Porque ele não segue os padrões de raciocínio, ele segue padrões instintivos. Certo? Então você coloca no carro e nem percebe que colocou no carro. Tá? É uma coisa muito bem estudada, meu amigo. E aí tem essa questão do Bliss Point, né? Que um seguidor aí acabou colocando pra gente. O que é o Bliss Point? Bliss significa bênção, né? Então, Bliss Point é aquele ponto onde você é o ponto do ultraprocessado que você coloca na boca e ele te gera aquela sensação absolutamente maravilhosa. Tá entendendo? Então, essa é a realidade. É a mistura ideal entre equilíbrio entre açúcar, gordura, sal. Nem é muito gorduroso para você melar a boca, nem é muito doce, nem é muito salgado. É uma misturada de coisa ali. Ou seja, é o ponto certo. É a mistura do ponto certo e inclui também aí o ponto de dissolução, né? O ponto que o grau de crocância, o ponto de dissolução, a variação de sabor, tudo isso é calculado para que a gente possa ser fisgado no primeiro biscoitinho, no primeiro salgadinho de pacote, na primeira unidade daquele pacote a gente está ingerindo. Outro dia eu estava vendo nesse mesmo livro, Hooked, né? Ele estava falando, uma pessoa perguntou aqui como era o nome do autor, chama Michael Moss. Isso. Esse aqui é o livro que não está traduzido para o português ainda, Hooked. O nome dele é Michael Moss, para quem perguntou aí, deixa eu escrever aqui. Michael Moss. Então, cara, o que é que acontece? Ele fala, nesse livro, ele fala da velocidade de absorção dos constituintes do ultraprocessado na boca. A velocidade com que esses constituintes são absorvidos. Então, quanto mais rápido ocorre a absorção, mais rápido você vicia e você tem vontade de comer mais. Quer mais. Exato. E tem outra questão. Dependendo do tipo de sabor que é colocado no ultraprocessado, eles calculam a proporção. Por exemplo, tem um Doritos desse que é super picante, tá? Então, eles calculam a proporção entre aqueles que são mais picantes e menos picantes, seguindo um algoritmo especial que faz com que você tenha vontade de comer cada vez mais. Maria. O negócio é sofisticado. Sabe o que acontece, Felipe? O que acontece é o seguinte. Quando eu quero viciar uma cobaia em drogas, eu não uso a droga na mesma concentração o tempo todo. Para eu viciar... Para não acostumar. Isso, para eu viciar, eu fico alterando a concentração da droga, entendeu? Quando eu altero a concentração da droga, eu consigo gerar não só o elemento de satisfação por usar a droga, mas também a ansiedade por experimentar para saber o que é que eu vou conseguir agora. Será que vai ter o mesmo efeito? Será que não vai ter? Então eu gero curiosidade, eu gero ansiedade, entendeu? Eu espero que muita gente que chama a gente de terrorista nutricional escute esse diabo dessa live nossa aqui, né? Porque não é uma coisa quando a gente fala que tem que priorizar comida, pelo menos na maior parte do tempo aí, não é brincadeira não, pô. Porque se o cara começar a comer isso aí constantemente, já era. Pois é.
Pois é, ó, o Henrique está falando aqui que é o Doritos Roleta Russa. Exatamente. A ideia é justamente essa. A distribuição segue um algoritmo especial para poder, para poder ser mais viciante ainda aquilo que você vai comer. Então é bem sério, o negócio é realmente muito sério, né? Então os ultraprocessados, eles acabam sendo extremamente viciantes, né? Eles têm vários mecanismos de ação, que eu separei uns aqui para comentar com vocês, né? Então, o primeiro são esses atributos sensoriais, né? Os ultraprocessados são extremamente fáceis de mastigar, fáceis de engolir, menor tempo para poder comer. Qual é o esforço que tem de você comer um pacote de biscoito recheado? Tá entendendo? E evita que você tenha uma comunicação entre o sistema digestório e o sistema de controle da fome. Então você come e não consegue parar de comer porque você não tem saciedade sendo induzida por aquilo. Tá entendendo? Então assim, o segredo mesmo é como colocou aí, tem que evitar comer. Porque quando você bota o troço perto de você, né, a tendência é você não conseguir resistir. E aí, cara, é onde mora o grande problema. Porque quando eu jogo esse ultraprocessado e eu como, né, aí o que é que acontece? Eu como e me sinto culpado porque comi. Porque eu me considero fraco, eu me considero que não tenho força de vontade, eu sou um banana mesmo, não consigo resistir, etc. e tal. Quando na realidade, pessoal, não é isso. O produto foi feito para você não resistir. Tá entendendo? Então não é que você não tem força de vontade, que você é um banana, nada disso. Você tentou resistir. O problema é que o produto foi feito para você não resistir. Entendeu? Então o segredo não é você comer com moderação. O segredo é você não comer. Nem não comprar. Nem compre. Não tem em casa esse tipo de coisa. Tá? Segunda forma de ação dos ultraprocessados. Eles podem levar ao consumo exagerado de calorias porque eles são ricos, como você mesmo falou, em açúcar e em gordura e são baixos em proteína. Que é o ponto-chave, né? Que é o ponto-chave da jogada. Primeiro, proteína é caro. E a gente vai já ver que os produtos ultraprocessados são taxados de forma diferente. Eles já são baratos para serem feitos, né? E eles são taxados de forma diferente, o que torna eles ainda mais baratos de serem comprados. E eles têm baixa proteína. E ter baixa proteína tem um efeito duplo. Tem o efeito do preço, que fica baixo, e tem o efeito de você não ficar saciado. Porque, veja bem, pessoal, nossa fisiologia exige que a gente coma de 15 a 20% de proteína na nossa alimentação. É o nosso foco, entendeu? É 15 a 20% de proteína na alimentação. Só que você, para alcançar 15 a 20% de proteína na alimentação, você precisa estar comendo proteína. Quando você bota na sua frente salgadinho de pacote, biscoito recheado, churros, macarrão instantâneo, essa coisa toda, isso praticamente não tem proteína. E o que é que vai acontecer? Você come, não fica saciado, continua comendo, porque o corpo não detecta a quantidade de proteína que ele deveria estar ingerindo. Então ele vai procurar alcançar essa quantidade de proteína. E ele só vai conseguir alcançar se por acaso você comer alimentos que sejam ricos em proteína, alimentos de origem natural e que sejam alimentos de origem animal de preferência, né? Então você tem aí uma diluição proteica, como a gente chama, certo? Essa é a teoria chamada teoria da ecologia nutricional, né? Da alavancagem de proteínas, que é aquela proporção entre proteína e energia. Os alimentos ultraprocessados são riquíssimos em energia e baixos em proteína. E aí você come desesperadamente para tentar alcançar o nível de proteína que você precisa ingerir, mas não consegue. E aí você acaba ingerindo energia em excesso. Que se transforma em gordura. Que se transforma em gordura e vai aumentando. Isso, é claro, sem contabilizar os efeitos deletérios do excesso de carboidrato refinado que você está comendo antes de se transformar em gordura. Né? Porque na hora que você come, por exemplo, um pacote de biscoito recheado, você vai fabricar gordura porque você está comendo um pacote de biscoito recheado. Mas antes desse carboidrato se transformar em gordura, ele vai estragar um bocado de coisa dentro do teu corpo. Acho que o se transformar em gordura é o menos mal aí, não? É o menor problema aí, se brincar.
Exatamente, porque a gordura aí, nesse caso, vai funcionar como uma espécie de amortecedor, né? Ela vai amortecer o efeito deletério. Se esse carboidrato, ao invés de se transformar em gordura, ele continuar rolando na circulação, ele vai causar muito mais problema. Ele é transformado em gordura exatamente porque eu consigo, com a transformação em gordura, eu consigo armazenar energia e diminuir a toxicidade desse carboidrato que está circulando. Terceira forma que o ultraprocessado pode atuar. No ultraprocessado, há uma diminuição de uma propriedade chamada atividade de água. O que é atividade de água? Atividade de água é aquilo que, como o próprio nome está dizendo, é a quantidade, é referente à quantidade de água que tem nesse determinado produto, nesse determinado alimento. Quanto maior a quantidade de água, maior a atividade de água, consequentemente, maior a possibilidade de você ter apodrecimento daquele produto. Estragar, né? Estragar. Então, no caso do ultraprocessado, essa atividade de água baixa, ou seja, uma quantidade muito pequena de água, faz com que você tenha uma possibilidade de estragar muito menor. Então, você tem um tempo de prateleira maior. E com esse maior... É interessante para a indústria. E lógico, o troço dura 2 anos na prateleira sem refrigeração, cara. Já pensou um negócio desse? Ixi, Maria. Aí vem aquela história, né? Não, você pode comer polenguinho. Cara, polenguinho é um queijo que fica fora da geladeira e tem validade de 2 anos. Queijo é bondade sua, né, Altrano? Botar no mundo dos queijos. Então, sabe, você fica meio assim, achando esquisito. Como é que tem um troço que dura 2 anos fora da geladeira? É meio complicado, né? Pois bem. Então, essa questão da atividade de água é importante. Vamos comparar 2 coisas aqui, por exemplo. Vamos comparar melancia com biscoito recheado, tá? Ambos têm uma alta carga, um alto índice glicêmico. Tanto a melancia quanto o biscoito recheado têm um alto índice glicêmico. São dois produtos, né? Um fruto e um produto que, quando você consome, a velocidade de absorção do carboidrato é alta. Só que o que acontece? Na melancia eu tenho uma alta atividade de água, porque 95% da melancia é água. Então a quantidade de carboidrato que eu tenho é pequena. Uma porção é pequena. A carga glicêmica é muito pequena. Você não vai comer uma melancia inteira, você vai comer uma fatia. Uma fatia de melancia é 95% água. Já se você pegar o biscoito recheado, você tem um alto índice glicêmico e você tem uma alta carga glicêmica. Por quê? Porque não tem água. É 100% só carboidrato. O troço é seco. Tá entendendo? E é exatamente esse grau de refino que permite que ele fique seco dessa forma que faz a gente querer comer cada vez mais. Ok? Quarta forma de ação dos ultraprocessados. A ausência da matriz alimentar. Baixo conteúdo de fibras, o que pode causar disfunção na microbiota ou absorção e sinalização anormais pelo trato gastrointestinal. Vamos pensar assim. Toda vida que você come, por exemplo, uma laranja, certo? Vamos pensar aqui na laranja, tá? Quando você consome a laranja, o que é que você está comendo? De que é feito a laranja? A laranja é feita de células de laranja. Certo? Aqueles grumozinhos que a gente vê, aquilo ali são células de laranja. E o suco de laranja é citoplasma dessas células. A galera não se toca, né? Suco de laranja é suco de citoplasma. É suco de célula. Tá entendendo? Só que concentrado, porque você está tirando todo o constituinte fibroso dali. Né? Então, quando você come a laranja, você está comendo células de laranja que estão sendo trituradas pelo seu sistema bucal, pelo seu dente, e vão ser engolidas, e o seu sistema digestório está adaptado a receber células, a receber o grau de trituração que o seu dente deu. Agora, quando você pega essa mesma laranja, joga num fazedor de suco de laranja, como é que chama? Espremedor de laranja, né? E faz suco da laranja, na prática, você está comendo a mesma coisa. Só que num grau de trituração que não foi o seu dente que triturou. Foi um espremedor de laranja, que está triturando muito mais. Quando esse troço entra
o teu intestino, o teu sistema digestório não sabe o que fazer com isso. Por quê? Porque é totalmente diferente do que ele está adaptado para comer. Sem falar que já entra em excesso, né, Outran? Ninguém come 5, 6 laranjas, é difícil, mas um suquinho de 5, 6 laranjas, fácil. Sem falar da quantidade. Falando aqui só se eu pegar assim uma laranja e espremer uma laranja, né? Em termos equivalentes aí de quantidade de laranja, a gente tem um grau de trituração totalmente diferente. Pense na mandioca e na farinha de tapioca. Tá entendendo? A mandioca, você comer a mandioca cozida, por exemplo, é uma coisa. Você pegar essa mandioca, transformar em farinha e comer uma tapioca é totalmente diferente. Tá entendendo? Você pegar, por exemplo, o suco de laranja, né, que você falou. Um copo de 300 ml de suco de laranja tem 4 laranjas. Você come 4 laranjas? Se você for um cara que gosta de laranja, você pode até comer. Tá entendendo? Mas você vai demorar quanto tempo para comer 4 laranjas? 40 minutos? 1 hora? Você tem que descascar, você tem que cortar, tem que mastigar, tem que engolir, enche. Então você não é fácil comer 4 laranjas. Mas um copo contendo suco de 4 laranjas não demora 30 segundos para você beber. Docinho, gostoso, gelado no calor. Top. É rápido demais. É rápido demais. Tá entendendo? Então, o grau de trituração que eu dou no ultraprocessado vai desencadear, vai determinar uma sobrecarga no nosso sistema digestório. E no caso da laranja, por exemplo, isso é bem característico, tem até post sobre isso no meu feed, que é o que acontece. Quando o corpo ingere uma quantidade de frutose, Felipe, essa frutose é toda metabolizada no fígado. Mas parte dessa frutose é metabolizada no intestino. Então, na hora que o suco de laranja entra, o intestino não consegue dar conta da quantidade de frutose. Então, ele ultrapassa a cota dele e ele libera essa frutose toda para ser suportada, para ser metabolizada pelo fígado. E aí o fígado não aguenta a quantidade de frutose que recebe. Tá entendendo? Estou falando aqui especificamente do suco de laranja, que, entre aspas, é um alimento minimamente processado. Sim. Né? Suco de laranja seria um alimento minimamente processado. Tá? Então, além disso, além de eu destruir a matriz alimentar, eu tiro as fibras. E as fibras são necessárias para uma boa alimentação, é lógico, dentro daquilo que a gente já falou. Não são superalimentos, mas a maioria das pessoas se beneficiaria comendo uma boa quantidade de fibra. Né? Ou seja, comendo os alimentos in natura. Né? Então, tudo isso é retirado na hora que eu faço o processo de refino, na hora que eu faço a trituração. E isso causa sobrecarga no meu sistema gastrointestinal. Não só do ponto de vista de como ele vai absorver, mas também de como ele vai sinalizar isso. Porque não é só a questão de absorção, é a questão de como ele vai sinalizar esse processo. Entendeu? Esse é o grande problema. Tá? Estou respondendo aqui ao Gerson. Suco de limão é o mesmo princípio? Gerson, a diferença do suco de limão para o suco de laranja é que o limão tem uma quantidade mínima de carboidrato e de frutose, né? Então... A não ser que você meta açúcar no seu. A não ser que você pode muito açúcar, né? Mas a diferença basicamente é essa. Tá? Sim, eles fizeram... Esse aqui é um dado interessante. Eles fizeram um estudo, Felipe, com ratos, onde eles dividiram os ratos em 2 grupos. Um grupo consumia a ração normal e o outro grupo consumia a mesma ração transformada em pó. Os 2 grupos podiam comer à vontade. Adivinha o que aconteceu? O grupo que comia a ração normal parava de comer, voltava a comer, fazia suas atividades. Então, era uma vida normal. Vida normal. Não aconteceu nada demais com eles. Mas o grupo que estava comendo a ração que tinha sido transformada em pó, eles ficaram diabéticos e obesos. A mesma ração. A única diferença entre uma ração e outra era o grau de trituração. O grupo que tinha acesso à ração em pó não conseguia parar de comer. Isso é muito importante, Beltrão. É muito importante. Quando você começou a falar sobre nível de processamento aí, e você já comentou sobre esse estudo em outra live nossa. Isso é muito importante. Eu uso esse exemplo até hoje nas consultas, sabia? Quando eu não mostro a live, eu falo isso aí.
Pô, e dou exatamente esse exemplo aí, ó, de macaxeira, que é mandioca, farinha, a goma, né? A diferença é grande de impacto glicêmico. 100 gramas se a gente pensar em termos de peso, 100 gramas de macaxeira tem 15 gramas de carboidrato. 100 gramas de farinha de tapioca tem 60, 70 gramas de carboidrato. Pois é. Tá entendendo? Em termos de tudo é mandioca, né? Uhum. Tudo é macaxeira. E aí? Como é que fica? Como é que eu posso comparar uma coisa com a outra? Tá entendendo? Então esses nutricionistas que ficam recomendando você comer farinha disso, farinha daquilo outro, esse povo tá fazendo o quê? Tá esquecendo que não é a mesma coisa, tá? Ele tá achando que esse grau de trituração, que essa matriz celular, não faz diferença, entendeu? E faz toda a diferença. Faz de Né? verdade. E, por último, o que é que a gente tem? Os ultraprocessados, aquilo que a gente já falou do Bliss Point, né? Eles são desenvolvidos para serem hiperpalatáveis. Né? Então, com aquela questão de você não ter vontade de parar de comer. Então, é uma relação que acaba, é um tipo de combinação que acaba hackeando o nosso cérebro. Nosso cérebro tem milhares e milhares de anos evoluindo, comendo sempre a mesma coisa. Né? E aí a gente entra com uma indústria que faz uma formulação específica que foi feito para fazer você comer mais. Entendeu? Então aí é onde está o grande problema dos ultraprocessados. Pois bem, essa história da política, né, da economia, é um negócio bem sério, né, cara? Produtos ultraprocessados pagam quase 4 vezes menos impostos do que os alimentos in natura. Essa Então, é a manchete, né, imagina a situação. Imagina que você tem um alimento como laranja, né, como carne, que paga mais imposto do que o ultraprocessado. Olha aqui a notícia. Notícia agora do dia 24/11. Com a alta da inflação, as famílias brasileiras estão sendo levadas a consumir cada vez mais ultraprocessados. Com o aumento do preço dos alimentos em um cenário onde a inflação de comida e bebida já acumulou um aumento de 30% até julho de 2022, muitas famílias, principalmente com menor poder aquisitivo, estão sendo levadas a consumir alimentos ultraprocessados de baixo valor nutricional e com forte ligação a doenças crônicas como diabetes. Nos últimos 15 anos, a inflação foi puxada principalmente pelos alimentos e entre os 20 itens que mais aumentaram de preço, nenhum é ultraprocessado. Olha só, bicho. Cara, é surreal quando a gente lê isso, porque a gente vê cada vez mais diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, câncer, doenças que dependem do consumo de ultraprocessado, e o que mais aumenta de preço são os alimentos in natura. Quem quiser que chame isso aí de teoria da conspiração, entendeu, outra? Mas a verdade é que o golpe tá armado, meu amigo. Isso aí pensado. Cai quem quer. O golpe tá aí. Isso é verdade. Isso é coisa pensada. É claro, bicho. É impressionante. O lobby da indústria de ultraprocessados é muito pesado. Então, olha só. Isso ocorre, pois, no Brasil, as indústrias de ultraprocessados pagam até 4 vezes menos imposto do que os produtos in natura e minimamente processados. Os alimentos mais saudáveis também sofrem com acúmulo de outros gastos, como imposto sobre combustível, água e energia, enquanto os ultraprocessados contam com isenção de impostos que torna o preço final repassado ao consumidor menor. Esse incentivo aos ultraprocessados foi evidenciado pela pesquisa O Papel da Tributação como propulsora da desnutrição, obesidade e mudanças climáticas do Brasil. Esse é um relatório interessante, eu já baixei, vou ver se eu dou uma lida. Ele dá um exemplo. O exemplo não é lá essas coisas todas, mas vale aqui para a gente ter uma ideia da diferença. Pense no suco de uva. Suco de uva orgânico, suco de uva industrializado. O industrializado Sim. É aquele suco de caixa mesmo, De caixinha. duro, né? E aquele orgânico, que é aquele que é integral, etc. E tal. Na Todos garrafinha. dois são uma bosta, tá? Todos dois Isso. são uma bosta. Exato. Não pode suco de uva de jeito nenhum. Mas veja a discrepância. O suco de uva industrializado paga R$1,47 de imposto por litro. O suco de uva orgânico integral paga R$ 5,72 por litro. Ou E a seja, uva? E a uva, Altran? Será que tem da uva, hein? 3,89 vezes maior.
Tá entendendo? Então, cara, é um negócio assim surreal a diferença. Quase 4 vezes mais imposto. Tá entendendo? No Rio de Janeiro, por exemplo, junto do arroz e do feijão, existe desoneração para linguiça, salsicha e açúcar. Ou seja, tem incentivo. Tem incentivo para você comer salsicha, linguiça e açúcar, que são produtos que deveriam ser mais tributados e não menos tributados. Altran, eu sei que existe uma grande preocupação em relação à política mundial, de como alimentar o povo. E o cara fazendo isso fica relativamente mais fácil. Se você parar para pensar numa urgência ali, numa emergência. É igual o cara tá em casa, não, vou meter salsicha aqui, que é mais barato e mais rápido e faz. Não Isso. pensa no longo prazo, na saúde coletiva, de forma Exatamente. nenhuma. E não tem preocupação em incentivar a indústria de comida de verdade. Porque não vem dizer que um cara que come salsicha todo dia, por ele tava comendo carne vermelha todo dia. Mas a diferença de preço é gigante. Mas é Entendeu? claro, não tem ninguém no mundo que, em sã consciência, vai preferir comer salsicha a carne vermelha. Não faz sentido. Ó, nesse cenário, a agricultura familiar é ainda mais afetada do que o agronegócio. A agricultura familiar é mais afetada do que o Olha só. agronegócio. Uma vez que essa não recebe incentivos e é ainda mais tributada que a indústria. O Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, que destinava produtos da agricultura familiar a comunidades vulneráveis e escola pública, tinha seu orçamento de 840 milhões em 2012, passou para 60 milhões em 2020 e agora em 2022 só 2 milhões. Quer dizer, eu estou desestimulando a agricultura familiar, o pequeno produtor. E estou incentivando o grande produtor. E o grande produtor, galera, produz para quem? Para a indústria transformar em chips e em biscoito. Cara, é muito complicado. É muito complicado. Meu amigo. É um negócio assim que a gente fica... que é bem não tem como o cara ir contra o sistema não, entendeu, Altran? Enquanto não tiver uma mudança de mentalidade... Isso é que eu digo. Quando a gente pega e fala de rebelião saudável, de que ser saudável é a melhor forma de você se rebelar contra o sistema e essa coisa toda, quando a gente conversa sobre esse assunto, né? Na hora que eu converso, o que me vem à cabeça é: a gente está atrasado. A gente está atrasado. Tá entendendo? A gente está atrasado porque a indústria dos ultraprocessados e a indústria farmacêutica está anos-luz na frente. Tá entendendo? E a gente é um grupinho desse tamanho, cara. A gente é um grupinho pequeno, falando as verdades. De que as pessoas precisam se alimentar melhor, precisam comer comida de verdade, tem que diminuir o ultraprocessado, que o ultraprocessado causa esse tipo de coisa. A gente é um pingo d'água no oceano. A gente, de certa forma, ajuda. Assim, quem está ao nosso redor, nossos pacientes, né, o pessoal que acompanha a gente aqui. Mas a verdade é que o impacto é muito... É uma triscada. Não faz nem cosca nesses caras. Cara, eu tô vendo aqui o relatório, né? Que foi feito. O relatório é muito grande, tá? É bem completo. São 55 páginas de relatório. Então não dá pra gente abordar tudo numa live só. Até porque é um conhecimento que escapa a minha concepção, porque eu não entendo porra nenhuma de tributação. Tá entendendo? Então a gente acaba tendo que ver a reportagem mesmo. Mas assim, a gente sai de uma situação, a gente entra numa situação onde a gente não tem a mínima condição de competir com essa indústria. Né? A gente, em outras palavras, a gente precisa correr contra o tempo. Por isso é que a gente fica, faça parte da rebelião, etc e tal, vamos caminhar junto, vamos ser saudável, essa coisa toda, porque, bicho, é o que resta. É o que... Pensa, tu não tem filho, eu tenho 2. Meu filho de 11 anos, meu filho de 17. Qual é o mundo que esses meninos vão pegar daqui a 20, 30 anos, cara? Daqui a 30 anos eu vou estar com 77 anos. Provavelmente eu não vou mais estar fazendo live aqui. Talvez eu não esteja trabalhando, clínica, coisa toda. Mas eu não vou estar mais fazendo live. Uma hora dessa eu vou estar curtindo a vida, mas não vou estar. Curtir a vida. E os 15 mil por mês? O que é que eu faço?
Ah, você continua depositando na minha conta, né? Tá Mas certo. imagina o mundo que essas criaturas vão pegar daqui a 30 anos de tempo. Cara, as pessoas vão estar se acabando de doença, entendeu? É preocupante isso. É preocupante demais. E o pior, sabe o que é, Felipe? É que a gente não vê um movimento contrário. Nós, que estamos nadando contra a maré, é como eu falei, somos muito poucos. São os E radicais. somos radicais, somos como é terrorista nutricional, etc e tal. Cara, o negócio é tão surreal e é tão a gente é tão contra o sistema que eu faço um trabalho voluntário dia de domingo com crianças e a coordenação do trabalho voluntário, toda a vida depois do trabalho, entrega um pirulito para cada menino. Sem bando os meninos jogar fora. Não acredito, não. Não, aí o que é que acontece? Eu fui falar com o coordenador da atividade para substituir esse pirulito por fruta. Top, Por fruta. top. Não é substituir o pirulito por água. É substituir por Uhum. fruta. Uva, tangerina, coisas que é fácil para criança Sim, sim. mastigar. Banana, coisa, e que seja doce mesmo, mas que seja Uhum. natural, pelo Comida. menos. Uhum. O coordenador foi super receptivo. Mas você não tem noção da quantidade de pessoas que trabalha na mesmo nível que eu, que é contra. Os bichinhos. É domingo. Cara, quando eu propus isso, eu disse, cara, eu não tô acreditando que eu tô tendo que argumentar, Uhum. que justificar, tirar pirulito de boca de criança. Tu tem noção? Que loucura! É muito doido, bicho. É muito doido. A gente É, teve um post no meu aniversário do ano passado, que é assim, em uma sociedade de viciados, aquele que não é viciado, aquele que não sustenta o vício, é quem tá errado. uhum. Nós estamos errados, cara. Nós não estamos certos, não. Nós somos os errados na história. Porque a gente É, não um, sustenta o vício. é uma exceção de verdade, viu? Porque tá tudo muito comum isso aí, entendeu? Tá tudo normal e tá normalizado isso aí, tá? É, tá normalizado. Se você é um negócio muito pernicioso, cara, porque a sociedade toda tá viciada. Tá entendendo? Quando você pensa, por exemplo, você vai no supermercado, certo? Se você tiver no supermercado e o carrinho de compras da pessoa tiver cheio de biscoito recheado, ninguém fala nada. Ela passa no caixa, compra, paga com dinheiro e vai embora. Agora, se você tiver com um carrinho cheio de cocaína, você vai ser preso. Uhum. Você entende o nível, a diferença? Ah, mas cocaína não é igual a açúcar. Gente, os dois atuam no mesmo ponto no cérebro, no centro de recompensa. Tá entendendo? Você pode até que a pessoa pode cheirar cocaína e morrer mais rápido. Mas os Uhum. dois causam o mesmo grau de dependência, talvez o açúcar cause até mais. Aí o que acontece? Um é proibido, o outro não só é permitido, Como como é é estimulado. estimulado. Uhum. Se eu tiver com meu filho numa festa e o cara me oferecer um docinho, oferecer para o meu filho um docinho, e meu filho não comer, ele vai olhar e vai dizer, por que você não vai comer? Que criança esquisita. Por que coma só uma vezinha? Uhum. Ah, é porque seu pai não deixa? Ah, seu pai é muito radical. Bicho chato. Deixa de ser terrorista. Ele é criança, ele precisa ser feliz. Você tá entendendo? Se você tiver numa festa dessa de confraternização de final de ano Ixi, Maria. e chegarem Confusão a é oferecer grande. para você comida porcaria e você Que é disser o que que não chega? quer, que é o que chega, e você disser que não quer, vão dizer para você o quê? Antissocial. Antissocial, não faça isso. Rapaz, isso é muito radical. Final do ano, deixe de besteira. Em 2023 você começa. Uhum. Tá entendendo? É surreal isso, cara. É surreal. Eu não tô dizendo aqui que você não pode comer doce, que você não pode comer porcaria. Não é isso que eu tô dizendo, não, pessoal. Porque cada um é livre para fazer o que quiser.
O que me incomoda é porque se eu sou livre para decidir que vou comer, eu também tenho que ser livre, sem ninguém ficar enchendo meu saco para dizer que não vou comer, pô. Uhum. Não é E verdade? quando quiser comer uma vez, ninguém vai perturbar o cara. Ah, Ninguém não vem encher o come e saco. agora tá comendo. É. Ninguém vem encher o saco. As pessoas enchem o saco quando você não come. E se você e aí você resolve um dia comer, elas enchem o saco também. Uhum. O povo enche o saco de todo jeito, né, Altran? Essa é a verdade. Altran, falando isso aí do supermercado, o contrário também é verdade. Eu notei isso comigo uma vez que eu fui no supermercado aqui. Eu até publiquei. Quando tem umas promoções boas, eu publico e digo onde é o canto pro povo comprar, né? Coisa boa. Aí entrei no supermercado aqui perto de casa, R$ 14, 30 ovos. Eu digo, ei, rapaz, no supermercado meio carinho daqui, sabe? Aí eu publiquei, aí liguei pra manhã. Eu disse, mãe, tem ovo barato aqui, eu vou levar, viu? Ela disse, beleza. Aí eu tava sem carrinho, que eu entrei só pra comprar ovo mesmo e ia sair. Rapaz, eu saí com 6 bandejas de ovo na mão, assim, 6 cartelonas de ovo. Rapaz, o povo passava e ficava olhando assim. Esse bicho deve estar revendendo ovo. Acho que ficava pensando, né? Se fosse um bocado de biscoito ali, talvez ninguém nem olhasse direito. Exatamente. Se você Engraçado, viu? tivesse passado, tivesse promoção de biscoito recheado, se tivesse É. de biscoito recheado, ninguém ia olhar para você com tanta ênfase assim. Uhum. É uma pena, cara, é uma pena. Mas assim, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar lutando, né? A nossa função é essa. A nossa função é continuar esclarecendo e continuar fazendo a nossa... Tá tudo muito distorcido, muito distorcido. É isso aí. A gente tem que continuar fazendo a nossa parte e trazendo à tona esses temas para que as pessoas possam se conscientizar. Esse é o nosso principal objetivo aqui com a gente. Certeza. Beleza? Próxima semana temos mais? Certeza. Segunda, 6 da noite. Com jogo ou sem jogo? Vai ter jogo? Sei não, acho que não. Não, tem não. Acho que não tem Não, não. né? Próxima sexta-feira. Próxima Tá sexta. Tá certo, então. Galera, muito obrigado pela atenção, muito obrigado para todos que puderam assistir com a gente. A live vai ficar gravada e vai Vira também podcast. lá no YouTube e vai também virar podcast, tá certo? Fica gravado tanto no meu perfil quanto no perfil do Felipe também. Beleza? Top. Show de bola. Isso aí. Meu amigo Felipe, mais uma vez, prazer inenarrável estar na sua presença. Só não é maior do que o meu, Altran. Próxima segunda, estamos aqui de novo. Valeu, meu amigo. Forte abraço. Valeu, boa noite. Até mais. Tchau, Tchau. valeu.